nós vos adoramos. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as vossas igrejas que estão no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Novena ao nosso Pai São Francisco de Assis. Terceiro dia. Francisco vai e repara a minha casa. Exatamente porque pertence a Cristo, Francisco pertence também à Igreja. Do crucifixo de São Damião, ele recebeu a indicação de reparar a casa de Cristo, que é precisamente a Igreja. Entre Cristo e a Igreja existe uma relação íntima e indissolúvel. Sem dúvida, ser chamado a repará-la implicava na missão de Francisco algo de próprio e de original. Ao mesmo tempo, aquela tarefa nada mais era, em última análise, do que a responsabilidade atribuída por Cristo a cada batizado. Este acontecimento, que aconteceu provavelmente em 1205, faz pensar noutro evento semelhante que se verificou em 1207, o sonho do Papa Inocêncio III. Ele vê em sonhos que a Basílica de São João de Latrão, a igreja mãe de todas as igrejas, está a desabar e um religioso pequeno e insignificante ampara com os seus ombros a igreja para que não caia. É interessante notar, por um lado, que não é o Papa quem dá ajuda para que a igreja não desabe, mas um religioso pequeno e insignificante que o Papa reconhece em Francisco que o visita. Inocêncio III era um Papa poderoso, de grande cultura teológica, assim como de grande poder político. Contudo, não é ele quem renova a igreja, mas um religioso pequeno e insignificante. É São Francisco, chamado por Deus. Por outro lado, é importante observar que São Francisco não renova a igreja sem ou contra o Papa, mas em comunhão com ele. As duas realidades caminham juntas: o sucessor de Pedro, os bispos, a igreja fundada na sucessão dos apóstolos e o carisma novo que o Espírito Santo cria neste momento para renovar a igreja. Ao mesmo tempo, cresce a verdadeira renovação. Senhor
afeto verdadeiramente filial pelo seu bispo. E foi nas suas mãos que, despojando-se de tudo, fez a profissão de uma vida já totalmente consagrada ao Senhor. Sentia de modo especial a missão do vigário de Cristo, a quem submeteu a sua regra e confiou a sua ordem. Se os papas mostraram tanto afeto por Assis ao longo da história, isto constitui, num certo sentido, uma retribuição do carinho que Francisco teve pelo Papa. Pobrezinho de Assis tinha compreendido que cada carisma doado pelo Espírito Santo deve ser colocado ao serviço do corpo de Cristo, que é a Igreja. Portanto, agiu sempre em plena comunhão com a autoridade eclesiástica. Na vida dos santos, não há contraste entre carisma profético e carisma de governo. E se surge alguma tensão, eles sabem esperar com paciência os tempos do Espírito Santo. Francisco sabia que Cristo nunca é meu, mas é sempre nosso, que não posso tê-lo eu e reconstruir eu contra a Igreja, a sua vontade e o seu ensinamento. Mas só na comunhão da Igreja, construída sobre a sucessão dos apóstolos, é que se renova também a obediência à palavra de Deus. O Senhor diz: vai, repara a minha casa. Todos nós somos chamados a reparar de novo, em cada geração, a casa de Cristo, a Igreja.
E a Igreja vive e torna-se bela somente quando age deste modo. Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, dá a nós miseráveis fazer por ti mesmo o que sabemos que tu queres, e sempre querer o que te apraz, para que interiormente purificados, interiormente iluminados e acesos no fogo do Santo Espírito, possamos seguir os vestimentos